Boa noite a todos. Sejam bem-vindos à nossa casa, que Oxalá abençoe. Desejar um excelente encontro para todos nós, uma noite de abastecimento do nosso espírito, quer dizer, da nossa alma, né? E desejar um encontro fabuloso, que a gente possa restabelecer as nossas energias. E uma boa noite especial para você que está aí do outro lado, nos acompanhando, a qual distância eu nem imagino, mas que a luz divina, que nosso Pai Oxalá possa chegar até você, levando paz e coragem. Vamos lá. Prece de Cáritas. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àqueles que passam pela provação, dai luz àqueles que procuram a verdade, e ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajante a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criaste. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, e esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso divino amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber na fonte desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha,
nós os esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó poder, ó beleza, ó perfeição, queremos de alguma sorte merecer vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força no progresso de subir até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde refletirá um dia a vossa santíssima imagem. Que assim seja. Deus Pai, Criador, Senhor de todas as coisas, mais uma vez te agradecemos pela grande oportunidade de hoje, do nosso presente de hoje. Que a sua luz resplandeça sobre esta casa, sobre cada um de nós. E nosso amado irmão Bezerra, doutor Bezerra, se faça presente, com a comitiva do bem, com a comitiva da caridade, consoladores, doutrinadores e benfeitores, todos juntos. Que assim seja. A parábola do rico e Lázaro. Evangelho segundo Lucas, capítulo 16, versículos de 19 a 31. Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo, chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. E os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro em seu seio. E, clamando, disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim e manda a Lázaro que molhe na água a ponta de seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, a Abraão: Filho, lembra-te de que recebestes os teus bens na tua vida, e Lázaro somente males. E agora, este é consolado, e tu atormentado. E, além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem parar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele: Rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele: Não, Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém, Abraão lhe disse: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Que assim seja. O evangelho de hoje, não me lembro se a gente algum dia já estudou, já partilhou, não me lembro. Mas ele fala sobre, é uma parábola que Jesus contou aos fariseus. Essa parábola foi contada pelo mestre aos fariseus. E o mestre diz que havia um homem rico, né? Então havia
um homem rico. E esse homem, ele se vestia com muita fineza, com muita luxúria, com muita elegância, com muita nobreza, e de linho finíssimo. E vivia todos os dias regalada e esplendidamente, uma vida bem regada, muito farta, né? Então, esse homem, ele vivia na luxúria, com muita fartura. Alguns evangelhos vão dizer com muitas festas, jantares. E, ao contrário dele, também havia um certo homem, um mendigo, alguns lugares vão chamá-lo de pobre, um homem pobre, chamado Lázaro. Então, ao contrário deste, tinha um outro homem, mendigo ou pobre, chamado Lázaro. Esse homem, ele tinha feridas, né? Ele sofria com chagas pelo corpo, ele era todo lazarento, no sentido de ter as chagas, né? Então ele tinha chagas, não é lazarento no sentido de xingá-lo, né? Porque São Lázaro, ele tinha muitas chagas, muitas feridas. Por isso que a palavra lazarento se remete a Lázaro, que é o tipo de doença que ele tinha, um corpo cheio de feridas, um corpo cheio de chagas. Por isso que no sincretismo religioso, ele se sincretiza com Obaluaê, com Omolu, Atotô, Ajoberu. Por isso que ele se sincretiza assim, porque Obaluaê, Omolu, também tinha um corpo cheio de chagas, cheio de feridas, né? E aí fala que esse homem vivia na porta desse homem rico. E ele desejava, pelo menos, as migalhas que caíam da mesa do rico. E os próprios cães, assim como São Lázaro, e assim como Obaluaê, né? Obaluaê também tem um cachorro do lado dele, né? São Lázaro tem um cachorro do lado dele. Eu fico vendo a sincronia, a sincronicidade, a sintonia dessas versões religiosas, né? Desse sincretismo que São Lázaro tem um cachorro. E aqui o texto fala, né? E até os cães vinham lamber as suas feridas, né? Aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Ah, meu Deus do céu, começou a complicar. Quem era Abraão, gente? Ajuda. Quem era Abraão? Não vem cunhado de Zacarias, não vem com essa conversa, não. Quem era Abraão? Bem lá. Hã? Quem era Abraão? Ah, o que ele falou? Primeiro pai? Ela falou lá no Antigo Testamento. É do Antigo Testamento? Ixi. É ou não é? É do Antigo. Qual era o nome de Abraão? Antes dele aceitar, dele assumir a missão dele, o papel dele que Deus confiou a ele. Aí, meu filho, Abrão. Muito bem. Abrão. Esse era o nome desse homem antes de aceitar a missão. E quando ele aceita a missão que Deus dá a ele, guiar o povo, né? Então ele ganha o nome de Abraão, que antes era Abrão.
Assim como Levi, que se tornou Mateus, lembra? Cobrador de impostos, né? Assim como Saulo, Saulo, por que me persegues? Que se tornou Paulo, o apóstolo. E assim por diante, como tantos outros, né? Então, Abraão, que se tornou Abraão, ele recebeu uma missão de conduzir o povo de Deus, recebeu um sacerdócio, um pastor de pastorear as ovelhas de Deus, e, portanto, ele era chamado de pai Abraão. Era um grande homem, que era pai de Isaac, né? E desejava comer, alimentar-se com as migalhas. Aconteceu que o mendigo morreu, foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, para o colo de Abraão, né? E morreu também o rico e foi sepultado. Mas peraí, Abraão já não tinha morrido? E ele se encontrou com Abraão? O que o texto está querendo dizer desde já? O que o texto está querendo dizer, gente? Todos são iguais, mas que nós não morremos. Ele se encontrou com Abraão, foi levado pelos anjos, e ele se encontrou com Abraão. Então, aqui você já tem a certificação da vida. A certificação da vida, ela vem quebrar a existência da morte. Quando eu certifico a vida, eu estou quebrando a morte. Entende isso? Então, esse homem, que não tinha convivido com Abraão, é resgatado pelos anjos, diz o mestre, e ele se encontra no colo de Abraão, diante de Abraão, no abrigo, no aconchego, no afago de Abraão, que é chamado também de pai Abraão. Olha que interessante. E morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades? O que é o Hades, gente? Cada palavra, né? O que é Hades? Hã? O que vocês imaginam que seja o Hades? É aquela transição entre a morte e o encontro. Aquela transição entre a morte e... Quando você vai para outra dimensão, já falaram que é o purgatório. E aí, gente, o que é o Hades? Mansão dos mortos, região dos mortos, né? E lá ali ele pôde contemplar, o Hades já foi tido até como inferno, viu, gente? Dependendo do momento da história, ele é considerado como inferno também. Assim como os gregos chamavam de Sheol. Assim, Sheol, que é a mansão dos mortos ou o inferno. E esse homem, ele foi levado, e morreu e também foi sepultado. No Hades, ergueu os olhos, estando em tormentos. É aqui que eu queria chegar. Então, ele estava em tormento. Toda vez que nós estamos em tormento, nós estamos no inferno. E cada um tem o seu inferno astral, é ou não é? Às vezes as pessoas ficam imaginando o inferno como um lugar assim. Cara, tem muita gente vivendo o inferno em vida. Se colocam nos seus cativeiros, nos seus infernos interiores, astrais, cheios de tormento, perturbações, de medo, de insegurança, de preocupações que perdem noite de sono, uma noite infernal. É ou não é? Sem mesmo ter estado num lugar pegando fogo, né? As pessoas acham que o inferno é aquele lugar que pega fogo constantemente, que tem um caldeirão enorme, não é? Mas muitas vezes nós nos colocamos
em situação de tormento ou vivenciamos situações infernais. Hã? E aí infernizamos a volta. E obviamente, né, consequentemente, infernizamos a volta, quem está ao nosso redor. Então, estar este homem nesta situação me leva a entender que ao desencarne, para onde foi conduzido, o peso da mente dele era tanto que ele entrou em tormento, em desespero, numa profunda perturbação, e a sua própria consciência o colocou no seu próprio inferno. Entende isso? Agora, olha que interessante. E quando nós erramos com as pessoas, e quando nós falhamos e temos consciência do que fizemos, muitas vezes a gente vivencia por tempos o próprio inferno, é ou não é? Enquanto a gente não pede perdão, não pede desculpa, ou enquanto a pessoa não recebe a gente para a gente pedir, e ela fala, não, está desculpado, deixa para lá, que é isso, imagina, ai, parece que tirou uma tonelada, parece, tirou uma tonelada, te tirou do inferno que você estava vivendo. Seu inferno astral, seu inferno interior, que foi criado por uma condição, por uma situação, sei lá, né? E este homem, então, ele viu ao longe Abraão e Lázaro juntos. E olhando a dimensão que estava Abraão e Lázaro, falou, mas o que Lázaro está fazendo lá, né? E clamando, disse a Abraão, meu pai, que eu disse que ele era chamado de pai, né? Tem misericórdia de mim e manda o Lázaro. Olha, agora ele sabe até o nome do Lázaro. Ele reconheceu Lázaro, né? E tem pessoas que só te reconhecem, te enxergam e te respeitam dependendo com quem você está, ou na posição que você está. Não consegue olhar para o outro enquanto ser humano, tão somente, como criatura, como filho de Deus. E se tem uma coisa que eu tenho nojo, é de gente puxa-saco. É de bajuladores, são todos falsos. Não acredite em quem te bajula. Na vida, no trabalho, em todos os lugares, na família também. São todos falsos, eles vão te apunhalar, eles vão te trair. Não acredite em quem te bajula, em quem fica puxando o seu saco. Pronto, falei. Cuidado. Cuidado. Ou as pessoas aprendem a gostar de você, como você é, pela tua essência, pela tua riqueza interior, pela luz que você traz, pelo bem que você faz, ou é tudo balela. Cuidado com quem vocês levam para dentro de vossas casas. Podem estar abrindo portais de infernos e de tormentos pelo que farão logo ali em frente e você achando que são teus amigos. Cuidado. Esse homem nunca abriu a casa dele para Lázaro. Mas hoje, né, quando ele vê Lázaro acompanhado com Abraão, ele fala, Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, manda que Lázaro molhe na água a ponta do seu dedo, pelo menos, acho que ele queria dizer, né? Pelo menos isso, e refresque a minha língua, porque estou atormentado nesta chama. Ele desejou um olhar de Lázaro. Quantas vezes nós também não desejamos um olhar de Lázaro? Não importa quem seja, você fala, puxa, eu queria apenas alguém para conversar. É ou não é? Queria apenas alguém, sei lá, para não ficar sozinho aqui. Eu queria apenas alguém para desabafar, eu queria apenas alguém para sair hoje à noite, eu queria apenas alguém só para ter companhia, não precisava falar nada, podia ficar ali, sentada ali. Ou eu queria apenas alguém para me ouvir, um Lázaro. Não é? Então, a gente percebe o valor que o outro tem quando a gente se coloca diante de certas situações. Porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão, filho, lembra-te
que recebesse os teus bens em tua vida, e Lázaro tão somente males. A pergunta é pecado ser rico? É pecado ter dinheiro? Não. É pecado, minha gente? Não, né? Todo mundo merece um conforto, uma vida melhor, um trabalho melhor, um bom plano de saúde, né? Uma educação diferenciada, né? Uma formação, uma casa, um bom salário. Todos nós merecemos. Não vamos ser hipócritas, né? Não vamos ser hipócritas, como certos que falam aqui, fazem opção pelos pobres, mas vivem na nobreza, né? Não vamos ser hipócritas a esse ponto. Mas o problema não era o que ele tinha. O problema era que ele sempre viveu na insensatez. Entende? Então, o grande problema desse homem não era dele ser rico. Nenhum problema. O problema é que ele era insensível às causas do outro. Ele era egoísta. Ele era cego à dor do outro e surdo ao clamor do outro. Então, veja, não precisa ser rico, mas se nós também nos encaixarmos aqui, insensíveis, egoístas, cegos e surdos ao clamor do outro, a gente está tanto quanto o homem rico da história. Entende isso? Quando a gente vê certas cenas e não se comove mais, quando a gente vê em todas as novelas, 90% dos filmes, eu vou concentrar agora nas novelas, é um tal de mandar matar e de matar com uma facilidade que nós nem espantamos mais. É um tal de eliminar o outro, de tirar do caminho, de tirar da frente. É um tal de artimanhas, de falcatroas, de derrubar, de dar golpe, de prejudicar. É um tal de a gente ficar cegos por uma novela ou por uma série de destruição do próximo. Aquilo parece que aguça, a gente até pula as aberturas. Olha que maluco. Nós estamos condicionados a isso, assistindo isso como natural. As novelas mexicanas, então, nem se fala, né? Uma choradeira, uma destruição da vida do outro, um grande empresário, uma família muito abastada, mas que lá no passado teve uma filha que não assumiu, e, sabe? O outro que quer tirar todo o dinheiro da empresa do outro, da família do outro, mas essa riqueza não pertence a ele, pertence ao pai da outra que ele matou, que ele... Sabe, a gente vai começando a olhar as coisas da vida com um olhar de naturalidade. Aí alguém agride alguém perto da gente, é normal. Alguém ofende um idoso, ou uma criança, ou não sei o quê. Alguém ateia fogo no cachorro, que outro dia eu vi na TV, num programa domingo à tarde. Eu falei, como assim? Ele jogou combustível e ateou fogo. E tem pessoas com o celular assim, ó, numa briga, num crime, aqui, e não sente nada. Que insensatez é essa que nós estamos vivendo em pleno século XXI? Ele nunca percebeu Lázaro no portão, mas ele percebeu Lázaro ao lado de Abraão. Olha que legal. O cinismo, a hipocrisia, a dureza de coração dele. Então, não há problema nenhum em ter. O problema é estar no ser, em não ser. A nossa reflexão é para que a gente avalie esses quesitos aqui. Será que eu tenho, não estou falando nem de fortuna, será que eu tenho me encaixado aqui nesses 4 itens? Em relação ao próximo, em relação a quem precisa de mim? Ah, mas eu não tenho nada. Tá, mas você tem meia horinha do seu tempo. Você tem um ombro para dar de abrigo, você tem uma palavra de luz, você tem... Não estou falando que você tem que pegar tudo que é teu e
É dar de si. Dar do que você tem de melhor dentro de você. Entende? E as pessoas, depois que conversam com a gente, depois daquele momentinho, falam, nossa, estou indo embora aqui, bem aliviado, parece que tirou um... Aí eu falo, parece, né? Parece que tirou uma tonelada. Eu estava com isso aqui que eu não sabia que... E afinal, o que foi que nós fizemos? A não ser reconhecer o outro, estar com o outro, doar-se e dar de si para o outro. Então, pode como é que é? Nas festas, nos jantares, pode. Mas lembra que tem alguém que vai te pedir o mínimo. E a gente precisa estar pronto para dar esse mínimo. Então, e Lázaro somente males, e agora este é consolado, e tu atormentado. Não que ele era atormentado porque estavam atormentando ele, mas pelo filme da vida que ele passou. Imagine cada um de vocês, cada um de nós, assistir depois, no final da vida, o filme da tua vida. Se você tivesse que assistir o filme da sua vida hoje, qual seria a sua sensação? Putz, quanta coisa boa eu fiz. É claro, erros todos nós temos, né? Ou, nossa, como eu fui inútil. Imagina alguém está desencarnando e o filme da vida começa a passar no telão da existência e você fala, meu Deus, como eu fui cego, como eu fui surdo a tantas coisas, como eu fui inútil, como eu fui insensato. É um tormento. É ou não é cair no tormento? Você está vendo a sua encarnação chegando ao fim, olhar para trás, cara, é o próprio tormento, é o próprio inferno. É o próprio inferno. Agora, você olhar o filme da sua vida e se emocionar com inúmeras cenas de luz, de ajuda, de bênção. Nossa, eu lembro desse dia. Poxa vida, olha. Há uma diferença muito grande. Olha, estou me arrepiando, gente. Há uma diferença muito grande. Ou dias, ou cenas que você fala, ai meu Deus, eu não acredito que eu fiz isso. Sabe assim? Com você mesmo, ou com o próximo. Meu Deus, eu fui capaz disso. Se eu pudesse voltar ao filme, eu consertaria agora. Não dá mais. Então, o tormento que ele viveu, o atormentado, né, é a própria consciência. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós. Quer dizer, tinham outros lá com ele, né? Abraão fala, não dá. Não dá porque há um grande abismo entre nós e vós, né? Ou seja, o lugar em que você escolheu estar, né? O lugar em que você se colocou. É aquilo que eu falo. A gente se inclui na graça de Deus ou a gente se exclui. Não somos obrigados a nada, todo mundo tem livre-arbítrio, mas você se inclui na luz ou se exclui da luz. É o que eu falo para o Círio aqui da casa. E o pai só chama fulano ciclano. Não é que o pai só chama fulano e ciclano. Eu chamo aqueles que sempre estão prontos, como bons soldados, prontos para a missão, seja ela qual for. Entende? Eu estou com aqueles que sempre se prontificam. Eu estou com aqueles que sempre estão animados para a tarefa. E fala, pai, nós estamos aqui, pai, eu estou aqui. E pode ter certeza que é assim que Deus faz, que a vida faz. Cada um se inclui ou se exclui da história da vida. E aí, rogo-te, disse ele, rogo-te, pois, pai Abraão, que mandes a casa de meu pai. Fala para o Lázaro ir lá, então, na casa do meu pai, avisar meu pai e meus 5 irmãos, para eles mudarem de vida, mudarem de conduta. Cara, se você está fazendo isso, só porque você sabe que você vai ter recompensa e vai se dar bem ali, então, você está fazendo de caso pensado, está interessado, não está de coração aberto. Você concorda? Porque eu não posso fazer algo para o outro achando que ele vai me dar algo em troca. Não é assim. Não é, a jogada não é essa.
O mais prazeroso é você fazer, inclusive para quem não terá nunca como pagá-lo. Porque as coisas de Deus são impagáveis. Como que você paga uma perna curada? Como que você paga uma porta de trabalho que se abriu? Como que você paga um tumor que sumiu? Como que você paga um pai e um filho que voltavam a conversar e depois que começou a caminhar, reataram os laços? Como que você paga uma filha que perdoou a mãe ou uma mãe que perdoou a filha? Como que você paga aquele caso daquela senhora em que a neta estava há 10 dias sumida e o pai Tobias falou, eu vou buscar. 2 dias depois, a polícia bateu na porta da casa dela. Essa menina aqui é da senhora? Sabe onde estava? Uma casa de tolerância. Sendo explorada. Como que a gente paga essas coisas, entende? Como que você paga o banho de paz de quando a gente sai daqui de um atendimento ou de um evangelho? Como que a gente paga? Essa é a verdadeira caridade. Coisas que você não terá como pagar nunca. Tem muita gente como esse homem, morando em castelos, mas não tem 1/6 da paz que nós temos, ou da paz que eu tenho. Não tem 1/5 do brilho que eu tenho nos olhos, ou o estampado no meu sorriso de todos os dias. Não tem, bebê. E não terá. Não terá. Está muito longe da... Eu falo assim, tem gente que não sabe porque nasceu. E tem gente que nem sabe que nasceu. Tem gente se comportando como embriões até hoje e não se deu conta da existência. E ele termina dizendo, disse Abraão, lá na terra eles têm Moisés e os profetas para alertar, né? Acorda, desperta. E ele disse, não, Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos for falar com eles, eles vão se arrepender do modo de vida que estão vivendo. Porém, Abraão disse, se eles não ouvem nem a Moisés e os profetas que estão encarnados lá na terra, que dirá um morto ressuscitado? Entende? Então, eu termino esse evangelho com a reflexão assim, o que será mais, ou o que mais será preciso, para que a gente desperte para uma nova vida, ainda aqui na terra? O que está faltando para você acordar? O que está faltando para você se sentir útil? O que está faltando para você parar de se sentir inútil? O que está faltando para você acordar que você pode fazer mais? O que está faltando para você entender que pode fazer diferente? O que está faltando para você parar de reclamar? O que está faltando para você começar a abençoar a tua vida, a tua grande e nobre vida? O que está faltando para deixar essa insensibilidade, insensatez, egoísmo, surdez e cegueira? Está esperando o quê? Você acha que é missão só do presidente, só do Papa? É missão só da Maria Tereza, só do Chico? Não, velho. É minha, é sua, é de cada um de nós. Trazer as pessoas ao banquete da vida é missão de cada um de nós. A minha espiritualidade, para mim, é um banquete que eu ofereço e que Deus me permite. Por isso que eu procuro sempre trazer mais gente à minha mesa, ao meu banquete, ao meu abraço, às entidades, às espiritualidades. Quando alguém me pergunta, quando alguém me fala, eu falo, a gente atende, olha, se você quiser, nunca vou induzir, mas se ela me der uma brecha, eu vou apresentar. Entende isso? E isso tudo aqui é um grande banquete, com cardápios diferenciados. Ontem teve atendimento médico, um cardápio com os alimentos e elementos que aqueles que estão enfermos precisam. Hoje o cardápio é diferente, é palavra para a alma.
para quem quiser, né? Amanhã vem uma turma fazer os pratos, as oferendas, um outro cardápio espiritual. Na sexta, no sábado, um cardápio vasto com os orixás, com as entidades, com aconselhamento, com orientação, com bênção, com inúmeros milagres acontecendo na vida de cada um. Isso é um banquete. Isso é um banquete. Se vocês ainda não perceberam, vocês estão dentro de um banquete espiritual. Com 1001 opções. E atendendo às necessidades de todos. Então, que esse Evangelho possa nos trazer a clareza e o entendimento de olhar para a vida, não pensando, como diz Mateus, grande será a vossa recompensa nos céus. Mas o quanto é prazeroso ser útil, né? O quanto, quando a gente vai fazer determinados atendimentos, ou levar uma cesta para uma família carente, ou conseguir algo para alguém que está enfermo, ou quando alguém volta aqui depois de ter ido ao médico, e o médico fala, a paciente fala, né? Não entendi por que o outro médico te encaminhou para cá. Não tem nada aqui. Esse exame não tem nada. Eu vou repetir por repetir, mas não tem nada. Como assim? Estava com a sentença pronta. Entendi isso. Então nós precisamos entender essa grandeza. Não é porque é fulano, é ciclano. Não, porque é um filho de Deus, uma filha de Deus. Aprenda a olhar assim para as pessoas. Esquecem os rótulos. Esqueçam os outdoors que colocam na frente de cada um. Esqueça. E ali fica bem claro, né? Pai, é pecado ser rico? Não, não é pecado ser rico. Pecado é ter um coração pobre. Olha que maluco. Não é pecado ser rico. Pecado é ter um coração pobre, vazio, endurecido. Esse é a grande falha. Que Oxalá nos abençoe e que nós não estacionemos em Hades, nem em Sheol, que é a mansão dos mortos. Que assim seja. Se coloque em estado de oração. Se coloque em estado de agradecimento por tudo que Deus tem feito e colocado na sua vida. Se coloque em estado de gratidão. Deus Pai, Criador de todas as coisas, dai-nos hoje a vossa bênção. Coloca, Pai, as suas mãos sobre a nossa cabeça e trazei para dentro de nós um espírito vivificado de luz, de coragem e de renovação. Eu quero ser melhor. Nós queremos ser melhores. Eu quero ser útil. Nós queremos ser úteis, Senhor. E nos permita beber da Tua graça, da Tua bondade, da Tua grandeza. E me mostra e nos mostra, sinaliza, acolhe como Abraão acolheu Lázaro no Teu colo. Junta todas as nossas fraquezas, as nossas dores, os nossos medos, as nossas inseguranças e dá-nos um espírito novo de coragem, Pai. Restabelece as baterias que nos animam e desate os nós, Pai, da nossa vida. Que nós tenhamos a luz de Lázaro
a simplicidade de Lázaro, a grandeza de Lázaro. Vamos agradecer a Deus, nosso Pai, nosso Criador, que possamos digerir o Evangelho de hoje, vagarosamente, degustá-lo, mastigá-lo, engoli-lo dentro do nosso coração, da nossa mente, que possamos refletir sobre a nossa existência, sobre o nosso papel nesse mundo, sobre a nossa vida, que é um presente. Estar aqui, ter a oportunidade de estar encarnado, é uma grande oportunidade. Agradecer ao nosso amigo e irmão Dr. Bezerra, com toda a sua falange do bem, de curadores, de benfeitores, de doutrinadores e consoladores, para que retorne às suas moradas espirituais, aos amigos superiores dos degraus acima que nos acompanharam, o nosso agradecimento, e que a paz e a luz faça morada no nosso coração. Que assim seja. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Uma boa noite para vocês que estiveram conosco. Aí onde você está, que a luz divina tenha te abençoado e guarde o Evangelho de hoje no seu coração. Uma boa noite a todos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A bênção a quem é de bênção. Que assim seja.